Como sair do nosso universo e ir até as dimensões mais evoluídas? Como transcender o entendimento da vida, indo até planetas com vida inteligente? Fala, consciência, convido a você a ficar comigo hoje porque o relato aqui é extraordinário de EQM ou de experiência de quase morte. Se você é novo aqui no canal, é aquele evento onde a pessoa fica entre a vida e a morte, sai do seu corpo e tem um pequeno vislumbre de como é a vida no universo. E o caso de hoje é espetacular. Não só porque ele vai até um planeta com vida inteligente, como ele também passa por outras coisas que são, assim, extraordinárias. É um caso, assim, sublime. Convido a você para entender um pouco mais de como é essa dinâmica do universo, porque o caso aqui, transcende o planeta, é de cunho cósmico. Eu vou parar de falar porque vamos só ver o que o Aaron, né, esse americano, lá em 2015 passou para a gente poder entender. O Aaron, então, começa o relato da seguinte maneira. Depois de várias horas me sentindo mal, eu me senti em completa confusão, enfermidade e desorientação. Só que então, eu tive uma sensação de fortes dores de facada ou queimação no meu peito. Um amigo me levou para uma cama para que eu pudesse descansar. Olhei para a janela e vi um portal que estava em turbilhão à minha frente. Era bonito e colorido. Parece algo que eu já tinha visto antes, mas não tenho ideia de onde. A forma principal era um azul profundo e escuro e estava mudando constantemente de forma. Ao redor e atrás dele havia outras cores semelhantes a cristais que também estavam se movendo. Aquele portal estava crescendo cada vez mais, até que tudo o que eu conseguia ver era ele. Então, de repente, eu estava dentro dele. Olhei ao redor e tudo o que podia ver era um espaço infinito. Parecia que eu estava no meio do universo e viajando através dele. Eu podia ver para sempre. Nenhuma palavra pode descrever o quão longe eu podia ver e o quão longe, o quão grande era esse lugar. Era mais do que você pode imaginar. Era infinito, mas de alguma forma o tamanho gigantesco de tudo isso não me parecia esmagador. Eu não me sentia pequeno. Parecia que todo lugar estava cuidando de mim e soava como liberdade. Havia cores voando por todos os lugares nesse espaço escuro, como estrelas cadentes ao longe. Algumas cores tão próximas e algumas pareciam estar atrás, e outras até mesmo surgiam dentro de mim. Eu não consigo explicar, mas eu lembro que vi cores que nunca tinha visto antes. E quando eu vi essas novas cores, fez todo o sentido. Eu tive a sensação de, é claro que essa cor existe. Como eu pude esquecer isso? Tudo parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão incomum. Veja, eu podia ver planetas, estrelas e galáxias. Sentia a Terra muito distante atrás de mim. Estava viajando cada vez mais fundo pelo universo. Eu podia sentir algo me puxando em direção a isso. Era uma força mais forte do que a gravidade e estava me chamando. As cores estavam desaparecendo e os planetas e as formas se tornando cada vez menores. Parecia que eu estava chegando muito perto da borda do universo. Eu podia sentir isso. Só que então, de repente, houve um silêncio perfeito, uma paz irretocável e 100% de calma.
Eu atravessei uma fronteira e não estava mais no universo físico. Em vez da escuridão, tudo era da cor branca mais cremosa que você já possa ter visto. Não é apenas uma cor simples, porque parecia ter uma textura. Era uma textura cremosa e leitosa, cruzada com borracha, mas ao mesmo tempo tão leve e fina quanto o ar. Palavras, como você pode ver, nunca podem descrever aquilo. Era como ser banhado em cera derretida, mas sem que ela grudasse em você. Você não podia senti-la na pele, mas podia vê-la em todos os lugares. Pude perceber que não existia mais o tempo ou o espaço. O tempo não fazia mais sentido para mim agora. Parece tolo, inclusive, que eu já tenha acreditado no tempo. Pude sentir-me derretendo ao meu entorno. Podia sentir tudo o que existiu antes de mim e pude perceber milhões de anos à frente. Eu não consigo explicar, mas é como se todo esse conhecimento fosse subitamente libertado e liberado para mim. Simplesmente sei que saí da vida e sei que ela durará para sempre, porque eu estava no lugar de onde tudo veio. Eu posso sentir isso. Aquela energia / lugar era tão grande que sei que nada jamais poderá destruí-lo ou criá-lo. Seria impossível. Essa coisa que eu estou talvez seja, entre aspas, Deus. Mas não é um homem ou uma criatura ditando sobre o mundo. É apenas uma força que é infinita e infinitamente poderosa. Uma, entre aspas, coisa. Mas, novamente, a palavra coisa não faz justiça, pois é a própria existência. Corre por tudo, é tudo, desde uma pedra até uma gota d'água, até uma bactéria, ou mesmo as estrelas no céu e até o nada, é tudo. Então, de repente, eu comecei a cair. Estava caindo cada vez mais profundo e cada vez mais rápido. Tudo estava escurecendo. Quanto mais eu caía, mais escuro ficava. Eu queria parar de cair, mas não conseguia me controlar. E percebi que eu não parecia ter mais um corpo. Mas como eu estava caindo se eu não tinha um corpo? De repente, a queda parou. Eu estava em um espaço escuro, e era mais escuro do que eu já tinha visto antes. Era um preto espesso e profundo. Era imenso e também quase infinito, mas algo nele parecia menor do que o lugar que eu estava antes. Parecia que eu estava debaixo de algo, mas eu não sei o que é. E também era silencioso lá. Não havia ninguém ou mais nada ali. E a maneira como me senti era diferente. Não havia felicidade ou empolgação. Era apenas entediante. Também não havia infelicidade, apenas indiferença. Parecia que não havia nada para aprender. É uma maneira estranha de descrever, mas era assim que eu me sentia. Era como se eu estivesse em um lugar onde não havia absolutamente nada. Eu nunca aprenderia nada ali e nunca me comunicaria com ninguém ou com qualquer coisa. Só que ao longe eu vi uma luz brilhante que se aproximou cada vez mais de mim. Ou eu me movi em direção a ela, ou ela se moveu em minha direção. De qualquer forma, agora estava muito perto. E eu vi que era um touro comum.
mas ele era feito de fogo. Seu tamanho era indescritível e maior do que qualquer coisa que eu já tenha visto. Chamas banhavam suavemente todo o seu corpo. E o touro estava caminhando calmamente e com propósito pela escuridão. Quando vi o touro, senti subitamente uma sensação de frio e umidade, mas não sei de onde veio. O touro se virou e olhou para mim. Ele parecia calmo e pacífico. Acenou com a cabeça, quase fazendo uma reverência, e continuou a andar. Pude sentir que ele era realmente inteligente e amigável, mas ele não falava. O touro virou a cabeça novamente e, com um movimento de pescoço, me indicou para segui-lo. E eu comecei a ir atrás dele. Ele estava me levando a algum lugar, mas não sei para onde nem o porquê. E ainda me sentia completamente entediado. Eu não queria estar naquele lugar. Veja, entediado pode parecer uma maneira estranha de descrever esse período, mas realmente era como se não houvesse nada ali. Era quase como uma tortura. Só que, de repente, senti algo me elevar e ouvi uma única voz me dizendo: não o siga. E, de repente, eu estava sendo elevado cada vez mais alto, enquanto tudo ficava leve novamente. E eu estava de volta no lugar branco, na dimensão à parte de onde tudo está. Desta vez, havia outras coisas. Cores organizadas estavam por toda a parte dentro da brancura. Um caleidoscópio seria algo um pouco semelhante, mas era muito mais do que isso. Era tão espaçoso e complexo, e o branco ainda era a cor principal. Mas havia milhares de outras tonalidades por toda a parte, espalhadas em formas e padrões matemáticos. Formas e cores se desdobravam, cresciam e cintilavam. Outras pulsavam e algumas apenas flutuavam ao redor. Só que, aparentemente, milhares de vozes me disseram: você está em casa agora. Veja, todas falaram ao mesmo tempo, como uma só voz. Mas não foi como se eu as ouvisse em meus ouvidos. Era como se elas se comunicassem diretamente com a minha alma. Eu respondi que não sei onde estava, que não sabia onde estava, embora eu soubesse, mas não queria admitir a mim mesmo onde era. E eles responderam: daqui você veio e daqui você terminará. Repetiram isso uma e outra vez. As cores pulsavam com a voz deles. Enquanto falavam, eu podia sentir e ver uma linha do tempo de toda a existência. Era como se eles estivessem mostrando isso para mim. Eu pude ver tudo, não apenas a nossa galáxia. Eu vi o universo inteiro. Eu pude ver até mesmo o Big Bang. Embora ele não tenha sido um estrondo, mas foi mais como um gotejamento lento. Era como se o material estivesse esticando e, lentamente, um buraco se formasse no meio dele. Estamos nessa lacuna. Comecei a entender que era esse lugar, energia, Deus, seja lá o que for, se transformando em existência. E isso se fez em uma regra, como se criasse um jogo e colocasse as engrenagens em movimento. Tudo começou de um ponto pequeno e cresceu a partir daí lentamente. O universo é uma coisa que se criou e está se observando. E todos nós fazemos parte disso. Este lugar, barra coisa, barra existência, somos nós.
que não sabe para onde a vida nos levará. É isso que ele aprecia. E as vozes me disseram para tudo deixar ir. Elas me explicaram que acharam que eu ainda estava me agarrando a mim mesmo como um ser humano. E eu disse que ainda não estava pronto para me juntar a eles. E eles me disseram que eu estava sendo irracional, porque eu era eles. Eles me disseram que era hora de voltar para casa. Eles me asseguraram que seria apenas temporário, porque a energia precisa renascer repetidamente. E um dia eu me transformaria em algo diferente. E de repente, uma enxurrada de memórias me atingiu. Lembrei-me de mim mesmo como 1000 insetos diferentes ao mesmo tempo. Lembrei-me de outra vez que estava sendo devorado por algo. Lembrei-me de ter nascido e de já ter estado aqui muitas vezes. Veja, ele se lembrou como sendo um animal, em vidas passadas, muito antigas, né? Continuando. Eu lhes digo que entendia o que eles disseram, mas não tinha terminado ainda a minha vida como humano. Ainda tinha muito a aprender, muito a ver, e queria ver as pessoas que eu amo novamente e fazer com que elas soubessem o quanto eu me importava com elas. A existência/energia me disse que eu ainda podia vê-las. E eles me disseram que iriam me mostrar. Eles me diziam para eu alcançar todos eles. E mesmo que eu não tivesse um corpo, de alguma forma eu os alcancei. Não conseguia ver nada, mas eu sentia que estava alcançando algo. E de repente, a brancura pareceu estar se fundindo comigo. E era tão quente que estava fluindo através de mim. E eu fluindo através dela. As 1000 vozes me disseram que isso era energia, que isso era tudo na existência que era feito e que flui constantemente por tudo. Eles explicaram que, porque isso flui por tudo, significa que tudo e todos estão conectados. Eles disseram que essa energia branca e brilhante existe até mesmo no ar, no espaço entre as coisas no próprio universo. Mesmo nos lugares onde não vemos nada, ainda assim está cheio de energia. Eles disseram que, porque agora eu estava de volta à fonte energética, podia fluir para qualquer lugar que eu quisesse. Eles me mostraram e eu visitei meus entes queridos, mas na verdade não os via, mas eu os sentia totalmente. A força da vida, então, me mostrou mundos e lugares que eu nunca imaginei, que eram tão distantes da Terra, que onde pude ver locais que existiam vida, e eram e também alguns planetas totalmente vazios. E eu me lembro distintamente de ver um planeta com uma enorme planície de grama, com árvores pontilhadas ao redor dela. E aquilo definitivamente não era nenhum lugar da Terra, porque a grama era quase tão alta quanto as árvores. E correndo por meio daquilo tudo, havia um ser que parecia uma mistura de um iaque e um orangotango. Era um animal enorme e musculoso, avançando rapidamente por aquela selva. Em seguida, me mostraram mais e mais lugares, planetas notáveis e outros nem tanto. Percebi o quão imenso é o nosso universo. A Terra é apenas uma pequena parte de mundos sem fim. Então, em um piscar de olhos, eu estava de volta àquela energia branca novamente. Eu digo energia porque, ao ver as pessoas, eu notei o
quanto elas importavam para mim e que aquilo não era suficiente. Eu queria que elas pudessem me ver novamente, e para isso eu precisava voltar ao meu corpo. Queria que as pessoas que me importam e que gostam de mim não ficassem sozinhas, que eu pudesse, pelo menos, me despedir. Eles me disseram para não me preocupar. Todos se lembrariam de mim, porque eu causei impacto em suas vidas. E eles disseram que eu viveria em suas memórias, e mesmo que ficassem tristes por um tempo, elas superariam. Eventualmente, as pessoas que eu amo também voltariam para casa. Então, eu não deveria me preocupar com isso. E eu me senti ficando triste. Mesmo que eu me sentisse em casa ali, completamente à vontade e confiante nessas entidades, naquele ambiente, ainda tinha a sensação inabalável de que eu não estava pronto ainda para voltar àquele lugar. Eles podiam sentir exatamente o que eu estava sentindo. E eles continuaram me dizendo para deixar de lado a minha identidade como pessoa, que eu era apenas uma forma de energia que havia assumido um corpo e que agora eu seria, entre aspas, absorvido de volta pela energia. Ouvi as vozes dizendo: "Veja, vamos mostrar a você." E de repente, senti que eu estava de volta ao meu corpo humano. Mas eu não estava o vendo, mas eu estava vendo de dentro do meu cérebro. Eu estava, aliás, no meio do meu cérebro, sendo infinitamente pequeno, cercado por milhões de formas semelhantes a colmeias. Fui dividido por grandes abismos, separados em diferentes áreas. Pude ver meu cérebro funcionando. Havia apenas 3 cores aqui: vermelho, amarelo e branco. Cada colmeia individual, que eu assumia serem células, estava piscando entre as cores, dependendo de quando estava sendo usada. A energia me apresentou ao meu próprio cérebro. Acontece que meu cérebro não era apenas uma coisa, era como se fosse segmentado em várias áreas diferentes. E eles me mostraram onde a minha personalidade estava guardada. Eu vi como eu era apenas um monte de memórias e treinamentos que me faziam pensar que eu era humano. Meu cérebro então me disse: observe. Enquanto, de repente, eu me movi para uma área diferente dele. Vi pulsos de eletricidade se movendo do meu cérebro para o meu coração. Parecia tão simples como uma máquina. Parecia especialmente simples em comparação ao universo infinito que eu tinha acabado de ver antes. A energia me explicou que meu corpo era apenas uma, entre aspas, máquina. Minha personalidade era apenas imaginária e moldada pelas coisas que eu vi. Eles disseram que a única razão pela qual eu existo é para ver coisas e experimentar a vida. E eles disseram que tudo o que eu vejo e experiencio são realidades que são enviadas de volta para o universo. Me falaram que o universo está sempre aprendendo, observando a si mesmo através de todos os nossos olhos. Também me informaram que os humanos não são diferentes dos animais que foram criados igualmente. O universo queria criar o maior número possível de experiências diferenciadas, e é por isso que existem tantas variações de formas de vida e de espécies. Me disseram que não há tempo de vida ou plano, que eu deveria entender que vivi e isso era tudo o que eu precisava fazer na minha existência.
Explicaram que não importa quando você morre ou como você morre. Me disseram como a vida é uma competição para permanecer viva pelo maior tempo possível. E se eu morrer, então não devia me preocupar de não ter durado muito. Eu nunca morrerei de verdade, apenas mudarei de estado. Será apenas o meu corpo que irá morrer. Enquanto eles estavam falando isso, pude sentir vibrações pesadas começando nos meus dedos dos pés e depois subindo pelo meu corpo. Era como se ele fosse composto por milhares de grãos de areia e todos estivessem vibrando em diferentes frequências. Eu podia sentir-me, inclusive, me separando do meu corpo físico. Foi devagar, como se o velcro fosse arrancado de um tecido, ou a carne de frango sendo retirada do osso. Agora eu era duas coisas, um corpo e uma existência. No meu corpo físico, pude sentir todos os meus músculos relaxando. Meus ombros caíram para trás e minha cabeça sutilmente se deitou. Senti minha mandíbula se abrir, minha língua se relaxar e ouvi um estalo. De repente, eu não pesava mais nada porque estava me libertando. Eu tinha deixado completamente meu corpo para trás. Meu corpo já não era meu, porque eu já não estava nele. Eu me libertei e me juntei a eles, como eles pediram. Finalmente, aceitei o que estava acontecendo. As colmeias desapareceram e eu não estava mais no meu cérebro. Estava com eles em algum lugar onde todos nós começamos. Aliás, antes de continuar aqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo um link de uma experiência, ou melhor dizendo, de um vídeo, onde eu relato os tipos de corpos que nós temos e também os tipos de dimensões. São 2 vídeos diferentes, que não são de relato, mas para você entender um pouco mais esse corpo físico da qual nós estamos habitando agora e as outras dimensões que já conhecemos através das EQMs e das experiências fora do corpo. Então, vale muito a pena para você crescer e aprender enquanto consciência, tá certo? Fica aí, é precioso para você entender, até mesmo compreender mais esse relato aqui de uma forma mais abrangente, tá? Agora, continuando. As 1000 vozes se transformaram em conversa, contando-me histórias, recitando poemas, cantando e falando sobre a história e o futuro. Em vez de ser lento e calmo, parecia que tudo estava acontecendo rapidamente agora. Era quase demais para compreender tudo. Mas, de repente, eu senti novamente uma tristeza. Mais uma vez disse a eles que eu não queria estar lá. Queria aprender mais como pessoa. Então me perguntaram, mas por quê? Como se eu tivesse acabado de dizer a coisa mais estúpida que eles já tinham ouvido. E eu não respondi a eles. Então, me explicaram que tinham algumas pessoas lá que eu também conhecia. Olhei para cima e de pé acima de mim, quase como um gigante, estava uma senhora que eu conhecia e que morreu recentemente. Ela olhou para mim e repetiu tudo o que eu acabei de ouvir, mas sem mover a cabeça. Ela disse como todos nós somos energia, como tudo está conectado e como eu não devo ter medo. Ela disse que ninguém quer estar aqui, mas todos nós devemos eventualmente. Ela disse que cuidaria de mim, para que eu não me sentisse triste ou preocupado. Eu perguntei a ela, mas se você é energia agora, como é que eu posso te ver? Porque você ainda me parece humana. Por que você não se transformou em outra criatura em algum planeta? Ela não respondeu diretamente à minha pergunta. Ao invés disso, ela explicou que o universo é um lugar gigantesco
e que há tanta energia por aí e ainda mais energia para que cabe no universo. E me disse que poderia levar milhões de anos até que seja sua vez de se transformar novamente em um ser, mas que não importava, porque você não podia sentir o tempo quando você é energia. Eu expliquei mais uma vez que eu não estava pronto para tudo aquilo. E ela respondeu ao longo das linhas dizendo: então é melhor você fazer algo a respeito. De repente, me vi levantando da cama com a garganta cheia de vômito. Eu consegui sentir um pouco até no meu peito. Estava tossindo fortemente. O sol estava brilhando pelas janelas e me senti muito mal. Meu peito estava batendo e o quarto estava, entre aspas, girando. Mas de repente percebi que o que quer que eu tenha experimentado havia acabado. Eu não estava morto. Eu disse a mim mesmo. Sentia-me entorpecido, em choque, ansioso, assustado e incapaz de processar tudo o que tinha acontecido. Era demais para minha mente assimilar tudo aquilo. Foram todas as emoções que você pode imaginar. Foi a coisa mais significativa que já aconteceu na minha vida. Que caso espetacular! E veja, olha só o ponto que ele falou. Entre tudo que ele falou, ele teve a retrocognição. O que é isso? A memória de vida passada, que não é como tem geralmente na EQM, onde você tem uma chamada visão panorâmica ou revisão da vida, quando a pessoa vê do nascimento até aquele instante. Isso é um ponto. Tem pessoas que têm memória de vidas passadas profundas, de vidas anteriores? Tem. Isso também está tudo certo. Mas ele se viu como inseto, ele se viu sendo devorado, ele se viu como, da forma animal, o que é uma experiência muito rara de se ter. Já li várias aqui no canal, mas é uma experiência muito mais complexa, muito mais distinta. Outro ponto, além de estar no universo, além de poder ver todas as estrelas, galáxias, ele também pôde ir até planetas com vidas inteligentes e diferenciadas. Viu animais diferentes, viu planetas esplendorosos, como ele disse, e planetas nem tanto. Mas ele viu, inclusive falaram para ele que a vida na Terra é uma vida entre mundos e mais mundos sem fim do nosso universo. E também aqui no canal já li vários, eu até vou deixar um para vocês aqui, também no primeiro comentário, de relatos de pessoas que vão até outros planetas, então, com vida. Já li vários aqui. Então a pessoa acha, mas será que a vida no universo existe? Quando você tem uma experiência fora do corpo dessa, no caso de uma EQM, e você constata, e você vê a selva, e vê plantas diferentes, e vê tudo diferenciado, vê outras inteligências, vê novas cores que a gente não conseguia ver, então você fala, cara, esse universo aqui ele é gigantesco. Então, é uma cabeça muito pequena, sem querer ofender ninguém, mas é uma cabeça muito pequena. Alguém que acha que tudo se resume ao planeta Terra. Tudo aqui, se resume a isso. Não, isso aqui é tão pequeno, é tão ainda pueril, quase primitivo o nosso planeta. Tem muitos planetas mais evoluídos. A vida é gigantesca. Então, esses pontos já são, assim, fenomenais. Sem contar essa dimensão branca ou essa dimensão mental que ele foi, que é uma dimensão sem tempo, sem espaço, sem forma definida, que existem cores, isso existe, mas é uma realidade completamente atípica, extremamente avançada, que ele pôde ir, sentir, perceber, encontrar outros seres, quer dizer, entender um pouco de tudo que se passou com ele. Eu poderia ficar falando muito mais aqui, porque esse relato dá para analisar vários pontos. O fato de ele ter visto o Big Bang, quer dizer, o fato de ele perceber toda a dimensão, que essa dimensão mental como se fosse fluindo por tudo, ou no meio do universo, ou ir para aquela dimensão do vazio que ele viu naquele touro simbólico, alguns simbolismos que é difícil dizer, mas essa dimensão do vazio, essa dimensão escura, a dimensão do vazio, é conhecida pela EQM. Já li também vários relatos aqui,
onde a pessoa fica entediada num lugar onde não tem nada, mas não é bem um castigo, mas é uma dimensão à parte, onde não há informação, não há outras consciências, é completamente diferenciado. Ele também passou por isso, voltou para a dimensão branca ou a dimensão mental várias vezes. Quer dizer, experiência espetacular. Concorda comigo quando eu disse que ela é espetacular ou não? De tudo que eu falei nessa experiência, o que você nunca tinha visto? O que você nunca viu? Coloque nos comentários aqui, é sempre importante ler o que vocês escrevem. É muito gratificante. Esse canal aqui tem, em cada vídeo tem tantos comentários que eu fico assim, muito agradecido por que vocês escrevem. E, além disso, eu vou deixar na tela aqui para vocês outros vídeos que falam de experiências que também são extraordinárias de quase morte. Até vou deixar também, bem lembrado aqui, o link também, tanto na primeira descrição quanto aqui na tela, de um outro evento de a pessoa ver também uma vida inteligente em outro planeta, que também é um caso assim espetacular. Enfim, veja, porque aqui no canal temos tantos vídeos de relatos quanto vídeos de esclarecimento para você crescer enquanto consciência. Então, é isso, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!